Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema que está presente na vida de todo mundo, a tomada de decisões. E para falarmos um pouco desse assunto, eu trouxe aqui o Edric e o Murilo. Sejam bem-vindos, meninos. Muito obrigado, olá pessoal. Então vamos entender como funciona tudo isso. E para começar, o que vocês acham que significa tomar decisões? É só escolher qualquer coisa ou vai além disso? Bom, tomar decisões não é só escolher qualquer coisa, vai muito além disso com certeza, porque envolve uma habilidade tanto emocional quanto racional. Então a sua mente ela tem que estar alinhada com as suas emoções. Ou seja, quando você tem uma fase, vamos dizer assim, de instabilidade, muito provavelmente as decisões que vocês vão tomar no momento não vão ser muito boas. Eu acho que sim. Um fato curioso é que a gente pode levar muito em consideração a parte emocional do que a parte racional na hora de tomar decisões. Levando para ocorrer erros, uma decisão errada, que pode levar para algum motivo de alguma discórdia no futuro. Sim, inclusive muito comum nos dias de hoje, né? Mas também ser só racional não ajuda muito. E vocês acham que a tomada de decisões com cautela, é importante? Com certeza é importante, sempre devemos pensar assim. A não ser quando temos um tempo limitado, mas sempre devemos buscar ter opinião de pessoas mais velhas, porque elas têm mais experiência que nós na vida, e também sempre pensar o máximo que der. Eu acho que devemos formular nossas opiniões e fazer uma análise sobre elas. A gente pode ver vários conceitos sobre e ver se a nossa opinião está certa dependendo do nosso motivo principal. Sim, ter várias fontes de opiniões. E vocês acham que a tomada de decisões envolve sentir, pensar e agir? Eu acho que sim, acredito. Com certeza. E falando nisso, vocês acham que as pessoas tomam mais decisões com o coração ou com a mente? Bom, como eu disse, eu acho que o ideal é equilibrar os dois, né? Mas hoje em dia, com esses vários casos de ansiedade e depressão, acho que as pessoas estão levando muito pro lado emocional. Porém, eu acredito que o equilíbrio entre razão e emoção, assim como eu falei, né, o alinhamento entre esses dois seria o ideal. Acho que depende da situação. Se uma pessoa ela está em um tribunal, está sendo julgada, ela pode usar muito o coração porque ela vai pensar no bem dela, no bem-estar de quem está ali e às vezes ela pode acabar esquecendo um pouco da parte formal. Tá, então vocês acham que a tomada de decisões correta, ela tem que fazer sentido tanto pro coração quanto pra mente? Acredito que sim. Tá, então agora vamos falar de decisões mais sérias, tipo escolher uma profissão, um curso ou mudar de cidade. Como é lidar com essa pressão e com esse tipo de decisão? Bom, é fundamental termos várias fontes de opiniões, né? Como eu disse, né? Por exemplo, você consultar uma pessoa mais velha, às vezes hoje em dia até pedir pro ChatGPT para ele te ajudar com alguma decisão assim, mas fundamental, né? Ter várias fontes de opiniões para você tomar a sua própria decisão. Todo mundo fica inseguro quando vai tomar uma decisão importante, né? Mas é importante a gente não ter medo e travar, né? Na hora de tomar uma decisão importante. Eu acho que o primeiro passo é a gente não decidir no impulso, porque às vezes a gente acaba pensando, esse curso ele pode me levar para uma carreira boa, pode me levar para uma faculdade fácil até, mas a gente não pensa no nosso pessoal, a gente não pensa como a gente vai ser no futuro, então a gente tem que ver com os dois lados da questão. Sim, é como um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard já dizia, se arrependa de escolher ou se arrependa de não escolher, você vai se arrepender de qualquer jeito, então você tem que levar essa decisão para o resto da sua vida. Entendi. Então o segredo é se informar, refletir e no fim confiar em si mesmo? Exatamente. Tá. E quando a decisão dá errado, o que pode fazer? O que a gente pode fazer? Primeiramente, não se culpar, né? Porque, como eu disse, você vai se arrepender de qualquer jeito. Então, você tem que levar esse arrependimento, essa escolha pro resto da sua vida. Então, independente de você ter escolhido uma coisa ou outra, eu acredito que a algum momento da sua vida você vai se arrepender. Mas o importante é você não se julgar, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com nossos erros. Se a gente erra uma vez, a gente tem que ver o que a gente errou e onde a gente pode melhorar para não conseguir errar de novo naquele sentido. Então a gente pode ter várias decisões erradas na vida, mas algum dia a gente vai conseguir nos aprimorar para não ter mais esse tipo de ocorrência. Sim, é importante tirar uma experiência, né, disso. Bom, é bom ouvir isso, porque no fim das contas até as decisões erradas podem ser muito valiosas, né? Pois é.
Tá, e vocês acham que todas as decisões influenciam na vida da gente, até mesmo as pequenas? Com certeza. Quando a gente tem hábitos, a gente constrói hábitos, né? Esses hábitos podem mudar a nossa vida muito mais que grandes decisões, como, por exemplo, mudar de emprego. Esses pequenos hábitos, como, por exemplo, acordar mais cedo todo dia ou ler livros, pode fazer você uma pessoa muito melhor do que as grandes decisões que aparecem na sua vida. Entendi. Tem alguma coisa? Bom, eu acho que mudam, porque às vezes pequenas decisões são várias e várias pequenas decisões que valem mais do que uma grande. Sim. A gente pode ter uma mudança de emprego como se fosse uma mudança grande, mas às vezes as pequenas decisões dentro do próprio emprego podem mudar a gente. Sim. E o pior é que a gente não percebe isso, mas realmente, quando a gente vê que uma pequena decisão se tornou uma grande coisa na nossa vida, a gente vai querer construir mais bons hábitos. Tá, e o que vocês acham que mais influencia na vida profissional hoje? Dinheiro, estabilidade e paixão? Eu acho que o dinheiro. Muitas pessoas vão atrás de serviços novos, serviços melhores por causa do dinheiro. Hoje em dia a nossa vivência está muito cara, a gente precisa de muito para sobreviver, tem muitos impostos, muitas taxas, então a gente precisa e às vezes a gente corre atrás, mas não liga para o nosso pessoal. A gente chega no emprego novo, que tem uma pretensão de salário bom, mas a gente é xingado, a gente é humilhado, às vezes tem muito trabalho, muito serviço para uma pessoa só, e a gente, quando vê, tá ruim, mas com dinheiro, ou seja, o dinheiro não conta. Sim, é um ponto de vista interessante, mas eu penso um pouco mais diferente. Eu acho que cada pessoa tem o seu próprio objetivo. Talvez a maioria das pessoas queira o dinheiro, mas, por exemplo, eu provavelmente buscaria uma estabilidade maior, né, para poder ser mais feliz em si, né? Não esperar o dinheiro para ser feliz. É que assim, né, tem muita gente que gosta disso e realmente vai atrás, mas outras vão mais pela questão profissional, às vezes por um trabalho um pouco mais conhecido, para realmente ter uma remuneração melhor. Mais uma pergunta. Na vida de vocês, como vocês lidam com as decisões difíceis? Você tem que escolher entre duas coisas que você quer muito, duas coisas que você... como eu posso explicar? Você tem duas coisas para você boas. Por exemplo, você vai pro Ganhando o Mundo, mas você ganha uma bolsa em outro país. Como você lidaria com essa tomada de decisão? Olha, eu diria que eu frequentemente passo por coisas desse tipo, então eu sempre busco avaliar os prós e contras de cada um. Então, quais são as vantagens de eu fazer isso? Quais são as desvantagens? E eu busco avaliar e comparar, né, para saber qual vai ser melhor para mim naquele momento e pro futuro. Bom, eu acho que eu também vejo vantagens e desvantagens, tipo, isso é bom, esse produto é melhor nesse momento ou aquele por causa de uma oferta, por causa de um gosto, às vezes eu levo isso em consideração também. O importante não é pensar só no curto prazo, né, tem que pensar no longo prazo também. Sim. Então, mas acho que é isso, o nosso papo foi bem claro e a gente viu que decisão não é uma arte, ninguém nasce sabendo sobre a tomada de decisões. Então, para quem tá ouvindo, pense sim e confie nas suas escolhas. Obrigada, Érico e Murilo, por participarem. E é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Não, prazer todo nosso. Tchau, então. Muito obrigado pelo convite. Tchau, pessoal.